Olá, boa noite. Acho que já estamos ao vivo. Vamos ver se eu encontro o Guilherme aqui. Cadê o Guilherme? Tá aqui. Só que agora aparece. Tô tentando incluir o Guilherme aqui. Deixa eu achar, aceitar. Deixa eu ver se funcionou. Pronto, Pronto, deu certo. Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Sim, sim. Que bom. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Foi, eu que agradeço, o prazer é todo meu. Muito bacana. Esperar o pessoal entrar um pouco. Sim, sim, tá, Dar um imagino. tempinho aí pra eu não começar falando e não. E depois também deixa salva a live, Deixa eu. Isso. que eu consigo também colocar no canal do YouTube. No canal do YouTube Ah, eu consigo boa colocar ideia. lá. Que é um Boa ideia. tema, que é um tema muito interessante, assim, é um tema muito bom. Que nem. E, e que as pessoas têm sede, de alguma forma, É verdade. hoje em dia. Que até minha esposa estava conversando comigo, acho que foi faz 2 dias, que ela disse, olha, é, eu fiz uma live com o Walter, né, Walter Econógrafo. Aí ela Isso, falou, olha, ela falou assim, olha, vocês dois artistas que vieram de um mosteiro conversando, a gente vê a live assim, acha bem interessante, mas quando que você vai conseguir dizer assim para as pessoas em algum momento algum caminho, né, para isso assim, né, alguma luz que vá ali para o cotidiano das pessoas. Eu falei, é verdade. sim. E acabou que um dia depois veio o tema dessa live. Eu falei, vamos começar por aqui. Mas é Vamos legal. começar por essa live e, e caiu numa hora excelente assim. Sim. De alguma maneira as coisas vão se encaixando, né? Aham, Parece que a gente vai se preparando e as oportunidades vão aparecendo, assim. À medida que a gente amadurece, aham. surgem novas possibilidades que a gente conhece mais pessoas, né? E até esse tema, como tu comentou acho, no post de hoje, que é um tema muito raro no Instagram. É raro de a É, gente encontrar, falar sobre a vida monástica, e até porque pouca gente conhece, assim, a gente tem pouco contato. E hoje, quando eu estava divulgando para alguns amigos, eu esclarecendo assim que é sobre a vida monástica, mas é interessante para todas as pessoas, porque é como manter o coração calmo, como tu tinha falado também no áudio, né? Dentro dessa agitação do mundo, todos os problemas do mundo que a gente enfrenta no mundo, como a gente se mantém calmo, como a gente mantém o coração em Deus, né? Então, mesmo que, bom, a gente não precisa ser monge, a gente continua vivendo no mundo, a gente tem as nossas obrigações, mas todos esses ensinamentos dos monges, dos santos que, enfim, influenciaram essa vida mística, eles podem ser muito benéficos para nós, né, para o nosso dia a dia. Então, sim, sim. Então vamos começar. Vamos vamos começar. começar, acho que. Como é que eu pensei, assim, eu preparei alguns textos também, tá? O meu conhecimento que eu tenho de vida monástica é mais das minhas leituras, né? Então, com certeza, tu tem mais conhecimento do que eu, pela tua experiência, então eu tenho mais interesse em te ouvir e aprender contigo. Mas eu gostaria de falar algumas coisas assim das leituras que eu fiz e a gente vai conversando sobre isso, né? E depois.
Meio Perfeito. que eu pensei em separar em três partes, mas a gente vai desenvolvendo com naturalidade e depois a gente abre para perguntas, né? Quem tiver perguntas pode ir fazendo, mandando mensagem ali que eu vou anotando e aí no final a gente responde, né? Ok, então. Beleza. Então eu estava pensando essa dificuldade da gente viver no mundo, né? O cristão que vive no mundo. O que é o mundo para o cristão? Essa palavra mundo ela tem significados diferentes, né? Se a gente vai ler na Bíblia, por exemplo, tu não pode servir ao mundo e servir ao Senhor ao mesmo tempo. Então, no livro do Padre Rui Marim, a Teologia da Perfeição Cristã, ele compara a vida do cristão a uma caminhada que deve ter um destino. O cristão tem um destino e, em função desse destino, ele deve aprender a se relacionar com o mundo que ele vive, né? Principalmente o cristão secular, aquele que não é um monge, ele vive no dia a dia, tem o seu trabalho, tem a sua família, as obrigações, mas mesmo assim o destino dele, ele escolhe o destino de servir a Cristo, né? E aí o Padre Rui Marim fala da luta contra o mundo. Antes disso, ele mostra que os principais inimigos do indivíduo, da pessoa humana, são os próprios pecados, né? Então ele alerta, antes de pensar em enfrentar os obstáculos do mundo, primeiro olha para ti mesmo, vê os teus obstáculos interiores, os teus pecados, né? E depois ele fala dos inimigos secundários, que são o mundo, o demônio e a carne. E aí ele define o mundo, essa definição, digamos, adversa do mundo, né? O mundo como adversário do cristão. O ambiente anticristão que se respira entre as pessoas que vivem completamente esquecidas de Deus e entregues por completo às coisas da terra. E esse mundo se manifesta de quatro formas: as falsas máximas, em direta oposição às máximas do Evangelho, a exaltação das riquezas, dos prazeres, da violência, da mentira, postos a serviço do egoísmo, daquelas ideias que a gente tem de aproveitar a vida de maneira desordenada, a todo custo, uma inversão de valores. A segunda forma de manifestação, os escárnios e as perseguições contra a vida da piedade, a honestidade e a decência. Como é difícil essa pressão do meio social, esse medo de ser rejeitado, né? Na medida em que eu quero me aprofundar na religião cristã, eu quero seguir os mandamentos, e ao mesmo tempo eu busco ser aceito pelos grupos que eu participo, né? Mas muitas vezes a gente não pode concordar com o que a gente percebe que está errado, né? Às vezes a gente precisa falar, Exatamente. né? E às vezes até correndo risco de não ser compreendido por ter uma visão diferente das coisas, né? Terceira forma de manifestação desse mundo, os prazeres e as diversões cada vez mais abundantes e que apelam para a satisfação dos desejos mais baixos, as partes mais baixas da alma. E a gente acaba tendo uma alma desordenada e isso acaba sendo o único objetivo da vida humana, né? A gente trabalha e depois quer se divertir de qualquer maneira e muitas vezes sem ver as consequências que isso tem para nossa alma, para nossa vida espiritual e para a vida do mundo das outras pessoas, né? E em último lugar, os escândalos e os maus exemplos, que toda hora a gente vê, até no Instagram, nas redes sociais, na televisão, né? Tudo parece que puxa para baixo, assim, a gente precisa ter muita força para se elevar espiritualmente, para se manter de alguma maneira forte, né, no que a gente busca, né? Então, mas por outro lado, o mundo também tem um significado positivo, né? O mundo é o lugar onde a gente deve cumprir os mandamentos, é o lugar onde a gente vive, é onde a gente pratica caridade, a gente convive com os irmãos. E eu acho muito bacana umas partes de Santo Tomás de Aquino que ele fala de como a gente conhece a Deus, uma das formas de conhecer a Deus, por meio das coisas criadas, por meio das coisas do É, mundo, né? A sim. gente chega até Deus pelo conhecimento das coisas criadas, porque, de certa maneira, como Deus criou o mundo, no princípio Deus viu que o mundo era bom, de certa forma Deus está presente no mundo, né? Assim como tu está presente numa caligrafia que tu escreve, que tu cria, né?
É uma criação, mas a tua presença está ali, né? Como a presença de Deus está na criação. Né? Mas agora eu gostaria de te ouvir, assim, pedir para tu te apresentar, falar da tua experiência como monge e como essa experiência, como a cultura monástica, essa vivência pode nos ajudar na vida dos seculares, na vida de quem vive no mundo e na cidade. Né? Sim, muito bem. É, como eu falei, meu nome é Guilherme, eu, eu moro no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho 28 anos, mas lá por volta dos meus 16, 17 anos, eu passei por uma mudança muito drástica na vida, uma conversão mesmo bem importante. E eu conheci um monge, e aí passei a fazer direção espiritual com ele, e ele me indicou a Trapa. No caso, era um monge beneditino, mas só que ele me viu e falou: Olha, eu acho que você ia se dar melhor, um pouco. Você tem mais a ver com a Trapa do que com a comunidade onde eu moro. E aí pediu para eu ir para Trapa, eu visitei lá, voltei para casa várias vezes, visitava e voltava, um tempo de experiência, e depois fiquei na comunidade por 5 anos, vivi o tempo de formação no mosteiro, que dura 7 anos, mas eu no quinto ano já estava no discernimento para voltar. Mas o tempo no mosteiro foi enriquecedor demais, assim, mudou minha vida completamente. E, e lá no mosteiro eu também desenvolvi essa habilidade, né, que eu trabalho hoje e é o que fez eu fazer o Instagram, que foi a caligrafia. Porque eu acho que se não fosse a caligrafia, eu creio que ou eu não teria um Instagram ou não sei. Enfim. E aí, é, é, isso, hoje em dia eu sou casado, né, tenho uma enteada minha esposa está grávida, né, de 7 meses. Parabéns. E moro, obrigado, e moro aqui no Rio, faço meus trabalhinhos praticamente quase todo dia, estou fazendo caligrafia. Então, quando eu voltei do mosteiro para cá, eu já sabia que eu ia encontrar um mundo complicado. Eu já tinha um certo desgosto pelo caos, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Antes de entrar para o mosteiro, chegava para o meu diretor espiritual e falava: Olha, sem ter muitas noções de leitura na época, assim, eu só falei: Olha, parece que as coisas estão tudo errado e as pessoas parece que não pensam que vão morrer, sei lá, parece que alguma coisa não tá no lugar. Aí ele falou: Não, meu filho, tudo bem, calma, vamos devagar. Aí ia passando algumas leituras e conversando durante o tempo. Quando eu entrei no mosteiro, eu falei: Agora a realidade tem mais sentido para mim. E não por causa da vida monástica em si e o seu tipo de configuração, mas do fruto que sai dela ali. Porque a vida monástica, quem é monge procura basicamente ser plenamente cristão só. Eles nunca são assim, aqui estão os monges, aqui estão as outras pessoas. Os monges não se dão a fazer esses valores. Pelo menos um monge verdadeiro, né? De ficar se comparando. Não, eles estão ali diante de Deus, trabalhando, rezando, acordando cedo, vivendo sua vida de sacrifício e sempre entregue por todas as almas do mundo, como diz o São Pacômio. O monge é aquele que está separado de todos e unido a todos. Mas no caso, não é só um dever monástico. Acho que todo cristão tem esse coração de igreja, né? Assim. E, e sobre essa questão do mundo, né? Olhando assim, o mundo de hoje, do jeito que está, como que ele é, que eu acho que basicamente sempre foi um tanto assim. Mas segundo Dom de Malassos, que é o superior da Grande Cartucha,
em Grenoble, na França. Ele disse numa entrevista para o Cardeal Sarrat que, que Sarrat ou Sara, eu não sei como diz o nome, mas o Dom de Malasso disse assim, olha, ele falou, o tempo de hoje, o jeito que estão as coisas hoje, é tão esquisito e tão complicado e tão relativista e sem sentido que os nossos predecessores não passaram por isso. Ele falou, é um problema só desse século, assim, que ninguém jamais viu isso, jamais viu esse tipo de mundo acontecendo, assim. E aqui a gente consegue ter essa visão, né, do que esses tipos de mundo, como fala mundo, no Evangelho de São João fala, né, do espírito do mundo, na oração de Jesus também, aquela oração muito bonita, né, no final do Evangelho de São João também. E trata o mundo como que é um tipo de vida, né, que leva a pessoa para o pecado e para o inferno, né, esse caminho. E, e o mundo, tal assim como a criação, no mosteiro, uma coisa que a gente vê com frequência é o mosteiro feito em lugar bonito. O mosteiro é feito num lugar bonito. As coisas no mosteiro são belas, as roupas, o canto. Então, existe toda uma arte que é feita, não só arte no sentido assim, pintura, ou, ou né, no meu caso, a caligrafia, ou, enfim, a arte. Ou seja, a forma excelente ou a forma melhor de se fazer as coisas. Por exemplo, a pessoa cozinha, tá? A pessoa cozinha, mas tem aquele que cozinha muito bem. Então, ele nem cozinha, ele faz uma arte. Assim, a pessoa é arte. Então, a vida monástica ela é voltada assim até para uma espécie de arte de viver, né? Então, o dia, né, começa cedo. Os pensamentos. Primeiro, assim, hoje em dia a pessoa acordou, normalmente é o quê? Vai, sei lá, ver alguma notícia no telefone, não sei. Enfim, Já na começa. vida monástica, é, na vida monástica acaba acontecendo o seguinte, ele fala, lembra, e isso lembra, e é toda uma tradição, isso lembra Orígenes, o pai da igreja Orígenes, que quando ele interpretava sobre aqueles primeiros frutos da colheita que a pessoa queima lá e entrega para Deus. Então, a primazia do dia é para Deus. Existe um apoftegma. Quem não conhece o apoftegma, são histórias, são fatos, né, da vida de vários monges, algumas frases. E existe uma coleção grega que é excelente. Tem traduções em outras línguas, em inglês, no português tem um pouquinho, assim, na Lumen Christi, tem um pequeno compilado. Mas, enfim, tem um apoftegma que um monge que tinha um dom de visão viu dois demônios conversando. Aí o demônio falou assim, pô, falou, olha, acorda aquele irmão ali, de madrugada isso. Aí ele falou, não, eu não vou acordar esse irmão. Aí ele falou, por que tu não vai acordar ele? Aí ele falou assim, porque da outra vez que eu fui tentar acordar ele, ele levantou e me queimou, porque ele acorda rezando salmo e fazendo orações, né? E aí, o que que esse apoftegma quer dizer? É sobre isso, assim, tipo, existe uma atenção e uma vigilância que não pode cessar, assim, que não pode cessar. Quando a pessoa dorme, tem conselhos, assim, como, por exemplo, uma coisa muito boa, serve para qualquer pessoa, a pessoa pode fazer isso até hoje. Hoje, antes de dormir, vai lá e faz isso. O padre Félix, que foi noviço do Thomas Merton, ele falou assim, olha, falou para mim, ele falou, ó, antes de você dormir, você vai fazer uma coisa. Eu faço isso há não sei quantos anos que ele falou, mais de 40, 50 anos que ele faz isso.
fazia, né? Que ele faleceu, eu enterrei ele. Aí ele falou assim, ó, antes de você dormir, você vai ler o evangelho do dia seguinte e vai dormir. Assim, você não vai fazer mais nada. Você vai ler o evangelho, vai fazer as orações que você faz, você vai ler o evangelho e vai dormir. Meu sono ficou completamente diferente, assim. E, por que que mudou o sono? A gente não sabe exatamente o poder e o peso e a grandeza ou o tamanho de quem é Deus e a força da sua palavra. A gente nunca vai ter noção disso nessa vida. Eu acho que talvez dificilmente na outra, porque diz Gregório de Nissa que quando a pessoa chega no céu, ela continua buscando tanto a Deus que, que isso não cessa e aí continua sendo uma busca infinita mesmo depois dessa vida. Porque Deus não cabe na alma, enfim. E isso, a pessoa dormir, ler o texto sagrado e logo após ir dormir. Quando a pessoa acorda, ela lembra, não lembra assim, o texto foi tal, versículo tal, mas você lembra que a palavra de Deus estava contigo, de alguma forma. Então, são essas pequenas coisas, sabe? Uma atitude antes da pessoa dormir, uma atitude ali quando ela acorda, vai criando uma... Tem uma palavra para isso, mas é como uma atenção do coração, sabe? E o período noturno, na vida monástica, ele é super, assim, observado e cuidado. Por exemplo, São Bento, na regra, põe que a pessoa não podia, na sala capitular, não podia ler o Pentateuco, na leitura da véspera. Ou seja, era uma leitura feita em comunidade, então não podia ler o Pentateuco. Porque Pentateuco tem algumas partes que são de sexo, ou então de muita guerra, ou de... Enfim, tem umas cenas tem umas passagens um pouco drásticas, que pro sono não são boas ali para a pessoa. Então ele pede, para que então você evita esse problema, então vamos tirar só desse horário aqui, vamos tirar o Pentateuco. E isso já dá a entender que a pessoa precisa ler, no caso de hoje, a gente até mesmo de ver, questão a filme ou livro, assim, algo que te preserve o sono, ou melhore a qualidade do seu sono. E falando, última coisa sobre o sono, Orígenes também fala sobre isso, que é o seguinte, ele diz, podemos, a gente agrada a Deus, né? Quando a gente reza, quando a gente faz várias coisas. E ele diz, e no momento que a gente não está acordado, né? Como que a gente pode agradar a Deus? Dormindo? Né? E ele fala justamente sobre isso, assim, lendo antes de dormir um texto sagrado, e isso, de alguma forma, você deu uma nova dignidade para o tempo que você está no sono. Ou outros monges indicam as orações jaculatórias, né, como a oração de Jesus. Tem casos conhecidos de pessoas que eu conheço de que quando sonhavam e tinha algum pesadelo, no sonho, eles mesmos faziam a jaculatória que eles faziam acordado. No sonho, eles faziam a oração quando ficavam com medo de alguma coisa, né? E acordava rezando porque aquilo tinha virado um hábito interior. A pessoa acordava ela mesma pronunciando alguma oração repetida, um versículo, ou então Jesus tem de piedade de mim, alguma coisa assim. Então Tu você vê sabe, que... Pode falar, pode falar. tu sabe, enquanto eu tava falando, enquanto eu tava te ouvindo, eu pensando até no meu dia a dia mesmo, assim, como às vezes eu acordo, já começo a me preocupar com alguma coisa que eu tenho que fazer, ou me Isso. lembrar de alguma coisa negativa e aí esses pensamentos vão dominando, vão tomando conta. E aí
todo dia já começa difícil, né? E quando de repente, hoje eu já quero começar a colocar em prática essa dica. Já agora, antes de dormir, vou ver qual é o evangelho de amanhã e não pensar mais em nada. E tentar com isso me fortalecer de manhã, já fazer uma oração, já fazer uma leitura, para ter essa tensão do coração, começar a desenvolver isso, né? Eu percebo, assim, um outro ponto que eu queria entrar, a dificuldade que a gente tem hoje, nesse mundo de hoje, que é completamente diferente, a gente se afastou dessa espiritualidade, como isso acabou sendo fragmentado na nossa vida, né? Como a gente tem, mesmo que a gente tenha, nós do século, nós do mundo, a gente pode ter ali algum tempo do dia destinado ao estudo, algum tempo à oração, mas a gente tem muita dificuldade de estender essa atenção para os demais momentos do dia, né? Então, Sim. como a gente buscar nessa origem da cultura monástica essa compreensão de uma visão de mundo, da atenção que os monges têm, como os monges veem essa vida diária, né? Daí eu tava lendo, eu separei um outro trecho aqui do Dom Jean Leclerc, que tem ali, aquele Aham. livro que a gente até comentou na outra Sim, conversa, sim. O Amor às Letras e o Desejo de Deus. Um livro muito bacana para Viu? Maravilhoso. Sim, sim. para gente conhecer mais, né? Então ele fala do conhecimento das fontes para a apreensão do significado desses ensinamentos, desses textos que os padres da igreja, enfim, ele fala, por exemplo, de um texto do Pedro Venerável, que em latim seria, não sei se eu pronuncio bem em latim, mas non relinquebat partem aliquam theoria intactam. Que ele diz que isso não deveria ser traduzido, como foi traduzido algumas vezes, não havia um único ponto de teoria que ele negligenciou. Essa palavra teoria, que ele fala sobre Mateus de Albano, que nesse caso não é uma teoria da vida monástica que está em discussão, mas é a oração no sentido mais pleno da palavra, que deveria ser traduzido: ele nunca relaxou por um momento da contemplação. E da mesma maneira como quando São Bernardo chama o Cântico dos Cânticos teórico sermo, ele não está dizendo que é um sermão teórico, um discurso teórico, mas sim contemplativo, que dá expressão à oração e induz a contemplação. Então esse significado das palavras, que até hoje as palavras mudaram de significado e acabam sendo vistas com conteúdo fragmentado, né? Teoria, por exemplo, a bios theoretikos, a vida teórica dos antigos gregos, que foi adaptada para o regime cristão e passou a ser entendida como uma participação, uma antecipação da contemplação celestial. A teoria celestis, ou a teoria divina. Uma outra palavra também é a própria filosofia. Hoje, Aham. muitos modernos veem a filosofia como um estudo de conceitos, um estudo da lógica, quando, num sentido mais antigo e cristão, a filosofia era entendida como, pelos padres gregos, né? Definiam a vida do monge como a filosofia de acordo com Cristo, a filosofia verdadeira. E a filosofia, então, significa o discernimento prático do valor das coisas e da vaidade do mundo, desse mundo que deve ser renunciado. E a filosofia é aplicada àqueles cuja existência toda manifesta essa renúncia. Então, a filosofia é a consagração de toda uma vida, né? A renúncia ao mundo e a dedicação às coisas de Cristo. Então, a filosofia designa não uma teoria ou uma maneira de conhecer, mas uma sabedoria vivida. Uma terceira e última palavra, a palavra disciplina, que deriva de discípulos, né? O aluno, o aprendiz, o aprendizado. Que a disciplina, a gente pode pensar na vida militar, aquela disciplina do militar, Tá. obedecer a um comando, né? No nosso caso, a gente obedece a Cristo, mas essa disciplina é um aprendizado, né? Então,
gostaria que tu falasse um pouco disso, assim, dessa, talvez mais os apoftegmas, ou essa vida monástica como uma unidade, né? Que acabou sendo perdida na vida moderna, do secular, né? É. Então, sobre essa parte lá de São Bernardo, e que ele fala, né, sobre essa da teoria, né, que no caso, para ele se traduz muito mais como uma quase assim, a vida prática, né? É assim, e eles diziam assim, olha, as pessoas que querem aprender filosofia, que querem estudar e tal, elas não precisam vir para cá, não. Elas vão é, tratar isso com os escolásticos que estão na escola. Uhum. Aqui, ele falou, aqui é casa de caridade. Aqui a gente aprende de Jesus Cristo, né? E assim eles tratavam os mosteiros. Os mosteiros não é igual várias comunidades de hoje que tem vem um professor de filosofia e fica lá e tal. Naquela época, era muito mais assim, você lê muita Bíblia, os padres da igreja, uma vida de muito silêncio, muita oração, assim, era um monte de santo, era noviço do São Bernardo que virava papa, é, e, ti- e os irmãos dele tudo entrava para o mosteiro, pai, mãe, santo. É, e assim, era uma época, a coisa estava fervilhando, mas, mas assim, aquela questão do, do dia a dia, tanto na época dele, assim, quanto a hoje, até o tempo de hoje, é muito preservado. Quanto ao tempo, você falou, acordei, então já pensa ali os problemas, etc. Na vida monástica existe um quadro de rotina. Esse quadro fica em algum lugar no mosteiro, ou em vários lugares. Aí ali fica escrito assim, hora de acordar, aí depois, o que que faz depois, aí tem o tempo do trabalho. Isso, desde antes de São Bento, já era assim, então ficava numa tábua, ou numa alguma parede, assim, então eles colocavam ali o horário do que será feito no dia e às vezes alguma orientação específica sobre algum dos horários, por exemplo, hoje é dia da colheita, então irmão tal vão trabalhar até mais tarde e vão rezar completas tal hora. E aí ficam aquelas observações ali. Ó, veja, o dia na Trapa, por exemplo, começa, pelo menos na época que eu estava lá, começa às 2h30 da manhã. 3 horas é vigília. O ofício de vigílias, depois eu falo dos ofícios, mas aí depois tem laudes, depois tem a missa, um intervalinho, terça, a sala do capítulo, que é onde lê a regra de São Bento, e é dado os trabalhos para os irmãos fazerem. E aí o trabalho começa às 8h30 da manhã. O dia, você vê, a primeira Mas atividade foi vocês 3 horas da acordavam manhã, que horas? 2h30. A primeira atividade, que é o ofício de vigília, foi 3 horas da manhã. O trabalho começou 8h30. Sim. Até o tempo do trabalho, teve esse tempo de oração, de meditação, lectio divina, missa. E aí, quando começa o tempo do trabalho, tu vê os caras trabalhando pra caramba, assim, com roçadeira, serra elétrica, derrubando árvore, o outro dirigindo um trator. Eu Bem acordado. trabalhava na manutenção, pô, cavava. Teve uma vez lá que teve que fazer uma tubulação elétrica, uma vala de 1,5 m. Tá? O cara lá, um dos superiores da comunidade, assim, cavando, o irmão Paulo, vai ser ordenado dia 15. Ele Olha, tava lá, cavando lá. Eu falei, isso aqui é pra guerra, essa trincheira aqui que tá fazendo? E tu vê que as pessoas trabalham muito, assim, com muita força, né? E quando eles rezam, estão rezando, né? Ou seja, ele está fazendo, ele está presente naquilo que ele está fazendo. E eles, quando a pessoa é novato, tem muita confusão às vezes na cabeça da pessoa.
me chamaram para um trabalho diferente amanhã, e eu fiquei pensando nisso a noite toda. Aí o diretor espiritual vai falar assim para ele: olha, tu ficou pensando nisso a noite toda? Aí eu fiquei, pô, que pena. É, é, por quê? Porque a pessoa, alguma preocupação, eles dizem isso, alguma preocupação a pessoa pode ter, mas ela não pode se dedicar àquilo. Assim, existe coisas que acontecem no nosso pensamento. Por exemplo, veio aqui uma coisa, um probleminha. Ele apareceu aqui, na mente, no seu pensamento. Aí você escolhe, você quer conversar com ele, ou você quer olhar para outra coisa, ou, enfim, você decide o que você faz com aquilo que vai que apareceu ali na sua cabeça. E existe um versículo que os padres da igreja interpretam de maneira bem interessante, por mais que seja drástico, que é sobre os filhos da Babilônia. Tem um salmo que fala que você vai pegar os bebezinhos, né, os filhotes da Babilônia, e vai tacar eles na pedra. E aí eles estão, ele falou, espiritualmente isso se refere aos maus pensamentos ou os pensamentos puramente humanos que vêm em horas que, se eles forem, digamos assim, desenvolvidos, você tira a dignidade daquilo que você deveria estar fazendo naquele momento. Então, é necessário, como diz São João Crisóstomo, a gente conhecer para que serve as horas do dia. Ele fala assim, olha que bonito, Deus fez a noite escuro, então escuro é bom para quê? Para dormir. De dia está claro, então a gente trabalha, né? Então, a hora da noite é uma hora mais da quietude, ou seja, isso lembra mais uma oração, uma meditação do que o meio-dia, né? Então, as horas noturnas ali são dedicadas à atividade espiritual, né? Ao canto gregoriano, ao canto, à leitura, à meditação, tal, ao sono. E a hora, digamos assim, clara é para trabalhar, para estudar. Alguns irmãos dão aula para os próprios irmãos do mosteiro, então é uma hora para isso. E essa atenção assim durante o trabalho, ela é dada como uma das coisas é o silêncio durante o trabalho. Outra coisa é quando se fala, você não fica patinando, sabe? Você não fala uma coisa nada a ver. Assim. Você vai falar assim, olha, faltou a tinta aqui para poder pintar aquela parede. As pessoas não, no ambiente monástico, não ficam jogando conversa fora. E existem milhares de páginas sobre isso, dizendo o mal de você falar à toa, né? E na vida monástica as pessoas aprendem uma coisa também chamada verba volant, que é o seguinte: a nossa palavra tem Verba? poder. Nossa, que Verba? é volante, igual volante Ah, tá. de carro, Tá. que é sobre o poder da palavra. Sabe, as nossas palavras, por exemplo, a gente está aqui, vamos supor que vai ter uma liturgia das horas, aí as pessoas cantam um salmo 118, e aí uma senhora que estava ali, aquilo tocou ela profundamente, e ela estava muito tempo sem ir na igreja, e aquele versículo disse isso e isso para ela, ela foi se confessar, mudou de vida. Tá. Eu, que estou ali cantando, ou você, não queria fazer isso. Eu nem estava pensando em fazer isso. Foi o poder da própria palavra que fez isso na pessoa e o coração da pessoa aberto a isso, pelo menos alguma abertura que a pessoa teve. Então, veja um emprego da palavra que a gente empresta, né, a nossa palavra, a nossa boca para Deus quando a gente está na liturgia, na missa, na liturgia das horas. E ele faz o que ele quer, né? Essa é, digamos assim, uma das melhores funções da palavra. E toda fala prolixa, né, à toa, vazia, né, ela, ela leva para mais palavras à toa, mais tudo assim,
Não existe um estático. Ou você está progredindo ou você está indo para trás. Assim. Não tem assim, é, não tem ponto morto. Então, isso. Durante o dia, dentro do mosteiro, isso é dado muito valor ao que fala, assim, né? Ao que a pessoa vai falar ali uma com a outra, e é preservado bastante o silêncio. A outra coisa é a postura diante do próprio trabalho, porque o trabalho, existe até uma oração que eu fiz no mês de março, vendi, algumas pessoas ainda têm, que é a oração de São José pela santificação do trabalho. Você vê que lá eles iniciam o trabalho com uma oração, coisa muito boa de se fazer. Você começou o trabalho, você entrega ele para Deus, sabendo que vai haver no trabalho dificuldades, às vezes, hora que a gente não vai saber o que fazer, e desde já entregar aquele trabalho nas mãos de Deus. E os monges na Trapa, por exemplo, fazem uma coisa muito interessante. Às vezes, se tem alguma semana que alguém está passando por alguma coisa, ou a situação no mundo está de um jeito, eles oferecem aquele trabalho por aquilo, assim. Fala assim, olha, vamos oferecer o trabalho pela situação política do nosso país, né? E aí, a, o valor que eles colocam ali naquele trabalho, de, poxa, eu não vou dar mole, não vou ficar à toa, não vou fazer corpo mole, de se esforçar por aquilo, de forma ascética mesmo, assim. Poxa, tá frio. Chamaram a pessoa para trabalhar no jardim, fazer poda, tudo congelado. Pô, aí, frio do caramba, -6 graus. E não reclamar, assim. Outra coisa que ele fala, assim, não murmure de nada, não reclame de nada. Isso igual isca de peixe, é igual igual invocar o demônio, isso aí. Ficar reclamando. Né? Ele fala, é a mesma coisa, se você invocar um espírito ruim, você reclamar. Fala assim, ele fala, é até difícil saber, né, a diferença de uma coisa para outra. Porque O o que 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 vem? é a murmuração? É uma ingratidão diante da vida, né? No fundo, é uma ingratidão diante da vida, assim. Não é uma queixa, assim, isso foi uma queixa que às vezes justa até vale, mas nem sempre também, porque às vezes é, algumas coisas a gente pode até não dizer nada e passar. Mas essa murmuração da reclamação mesmo da vida, São Bento abomina isso. Assim. E quantas vezes isso aparece na escritura? E, e o que acontece? Sempre que tem uma reclamação, uma murmuração ali do dia, olha só, olha que coisa interessante. Tem um apophthegma que é de São João Clímaco. Ele, ele fala, eu digo isso por experiência própria, assim, isso é uma coisa que eu vivi várias vezes. Até hoje isso acontece. Ele fala assim, chamou o monge para acordar para as vigílias. Aí ele acorda. Aí o demônio, não sei se o demônio ou se é propriamente da pessoa, tá do lado da cama da pessoa. Aí Ai, fala meu assim, Deus. espera, espera, espera o invitatório, que é tipo esperar o primeiro salmo na igreja começar, né? É tipo, ele tá deitado, ele vai levantar, não, espera mais um pouco. É como se tivesse uma pessoa ali falando com ele para ele esperar e levantar mais tarde. Aí São João Clímaco fala, poxa, quando vem esse pensamento, não pense 2 vezes, bote o pé no chão Faça. e Vai lá dê e faça. graça. Sim. E assim, essa coisa do pensamento, e você constantemente tá usando assim a sua mente, é algo que assim no mosteiro é muito falado, assim, assim, digo, uma coisa muito importante, que a pessoa precisa ter um domínio muito bom. Porque quando passam 2 anos e ele vê que a pessoa está toda desorientada, ele fala assim, olha, não é bom que você viva aqui, não. Porque você não está conseguindo lidar com aquilo que acontece dentro de você. E aí eles ajudam de N formas, mas às vezes as pessoas, assim, 1 ano, se a pessoa não lida com isso em 1 ano, não dá para ficar no mosteiro.
É bem complicado. Mas só que é, é o que acontece aqui fora, como a gente tem muitas coisas no nosso visual, assim, no que a gente vê, que a gente escuta, as vidas hoje não tem muita privacidade, assim. Por exemplo, eu moro num condomínio, é uma casa aqui, uma casa em cima, uma casa. Você perde um pouco a concentração. Uhum. E aí, o que que vai fazer a nossa atenção não ser facilmente puxada, né, para essas coisas? E às vezes são atitudes simples. Por exemplo, como eu falei, o oferecimento daquele trabalho, ou a santificação das horas do dia. Você, deu meio-dia, reza o ângelus. Assim, orações pequenas e simples aí durante o dia. Sempre que vem assim, um pensamento de reclamação, né? Sim. A pessoa lembrar de Deus de alguma maneira, assim, fala assim, poxa, eu não estou sendo grato por isso. Como eu posso ser grato, né? Às vezes a pessoa não faz o básico exercício de simplesmente agradecer do dia. Poxa, tem o dia, cara. Tem um escrito de São João Crisóstomo, Da Providência de Deus, é um livro fininho, né? Aí ele fala, pô, tem que ver, assim, eu acho que dá, assim, a parte que ele fala sobre isso, dá assim, umas 30 páginas. Ele fala só sobre o sol, a lua, as estrelas, o mar e a terra e as plantas. Ele vai dizendo como que essas coisas são boas, como que Deus fez a gente do tamanho perfeito para as coisas, como que tudo serve a gente, como que o sol é bom, o frio e tal. E ele vai falando essas coisas e fala, olha, isso tudo está na Escritura. O salmista fala isso. É a gente que não tá incorporando essa coisa, porque no fundo o que a gente tem que ter no coração é aquelas palavras dos salmos. São Sim. aquelas palavras dos salmos. Elas deveriam ser nossas. Então, e outra pessoa disse isso para mim, né? Falou, olha, os salmos colocam a gente no nosso lugar. E Uhum. se a gente vê que estamos muito distante mesmo daquilo que está nos salmos, tem algo de errado com a gente. E então, porque é um texto que é uma escola de oração, assim. Então, nos salmos ali tem essa gratidão, né, pela realidade Uhum. que a gente está, né, e pelo mover de, de Deus na nossa vida. Então, essa atenção ela começa por coisas básicas. Assim. Você acordou, fazer ali um oferecimento daquele dia, fez a Lexio Divina, fez uma leitura bíblica, pode ser de meia hora, pelo menos. Aí, meio-dia, se puder, lembrar daquela oração que você fez de manhã, né? Daquela Lexio Divina de manhã, simplesmente recapitular, assim, dar uma relembrada. São Bernardo indica muito isso, né? Que ele fala redire cordis, né? Tipo, você volta ao seu coração para lembrar aquilo que você meditou antes, como aquela pessoa como aquele animal, né? Que tem uma comida que ele deixou dentro da boca e ele foi lá e mastigou um pouquinho de novo, tal. E aí, o decorrer do dia, assim, se a pessoa, eu acho que assim, a vida fica completamente diferente. Se a pessoa oferece o seu dia, faz uma breve oração, assim, oferece o seu trabalho, quando começa o trabalho, agradece a Deus quando o trabalho termina. Uhum. No fim do dia, uma coisa que lá assim, acaba acontecendo naturalmente dentro de uma vida monástica, você parar e pensar como foi o seu dia, que é o início, isso é o início do ofício de completas, que é um pequeno exame de consciência. Mas em alguns lugares, eles dão mais tempo para o início do ofício de completas, simplesmente para a pessoa fazer um exame de consciência. Aí o exame de consciência, procurando aqui uma coisa muito comum hoje em dia, olha só. Quantas.
olha só, te perguntar pra qualquer pessoa, uma pessoa na rua, assim, falar, olha, quantas mensagens você viu hoje no WhatsApp? E quantas publicações você viu no Instagram? Quantos anúncios você ouviu na rua? Quantas caras de pessoa você viu? Quantas coisas você sentiu? O que você gostou no dia? O que você não gostou? É um turbilhão assim de coisas, assim, tudo embolado e nada foi processado e tá tudo ali embaralhado. E o exame de consciência vai pegar e vai botar assim, ó, cada coisa no seu lugar. Assim, ó, isso aqui, isso aqui. Que vai começar de um jeito simples, assim, que é só assim, poxa, o que foi que me marcou hoje, né? Ah, não consegui pensar nada. Espera mais um tempo. Bom, se aquilo não virou assim naquele dia, experimenta fazer no outro dia de novo, porque talvez precisa disso. E quanto mais a pessoa no final do dia examina a sua consciência durante o dia, São João Crisóstomo diz que se a pessoa faz isso um mês, ela está no caminho perfeito da santidade. Assim, fala, a pessoa examinar a consciência um mês, só um mês, 30 dias, faz isso, ó, mesmo se fizer e parar, ó, faz 30 dias, que vai estar no caminho da santidade, assim, porque o dia vai ser diferente. Você vai, Com até certeza. vão ter coisas que você vai lembrar que você examina a sua consciência, né? E você não vai se deixar levar facilmente por aquilo. Então, no mosteiro, isso é a água da pessoa. Assim. Sem essa enepsis, eu acho que é o nome da palavra, sem essa vigilância, a vida dentro do claustro fica um caos. Fica um caos, assim. Nada é novo, mas tudo tá... é, só é problema, a vida é difícil, é muito frio, não tem ninguém aqui. É só isso. Mas, quando você tá com o coração em Deus, é outra coisa, cara. Você vê, cara, como essas pessoas são maravilhosas. Quanto eu tenho para aprender com esse aqui? Aquela rixa de inveja que uma pessoa tem com a outra é totalmente assim. Alguém tem um dom muito bom, cara, isso é bom para mim também. Não é que ele sabe uma coisa, pô, ele tá contribuindo com a comunidade inteira, né? Fazendo isso aqui. Pô, isso aqui faz uma comida É, legal, esse celebra a missa muito bem. que é tudo Então, uma mudança na maneira como a gente vê as coisas, né? Eu uhum, aposto, assim, se a gente fizer isso, todos nós que estamos aqui assistindo, participando agora, se a gente fizer isso antes de dormir, fazer esse exame de consciência do dia, por mais que a gente esteja aborrecido com alguma coisa que aconteceu, não, e preocupado de qualquer forma que a pessoa tiver, tem isso também. com... E isso que ele fala para questão da vida de oração. Fala assim, a vida de oração é com raiva, até Isso, se estiver nervoso com Deus, você continua rezando sempre. e a gente vai encontrar motivos para agradecer. Né? A Sim, gente sim. vai aprender a mudar o foco da reclamação, do desânimo, né? Só que também a gente tem esse problema do homem moderno, do ser humano moderno, de querer que tudo seja imediato. Né? Mas É, como São Bernardo de Claraval disse, de repente um mês até não é muito tempo, mas se a gente não. conseguir colocar em prática isso durante um mês, tentar fazer durante o dia, né? Algumas orações, enfim, fazer esse exame, a leitura, e um mês a gente vai perceber muita diferença, né? Sim. Só que a gente quer tudo imediato e acaba insistindo na reclamação, insistindo no desânimo, e assim as coisas não se transformam, né? E a gente tem que ter uma certa humildade com a vida, assim. Padre Armando Veiller, que foi um padre que eu fiz um curso com ele disse uma coisa que eu não esqueço. Várias coisas ele disse importantes, mas essa é muito marcante, ficou muito marcante, que ele fala, chega um tempo da nossa vida que a gente precisa obedecer à realidade e ver Deus na realidade, porque falou, é uma soberba muito grande a gente encarar a vida assim, que chamar ela de difícil e etc. Ele falou, às vezes as pessoas, ele falou, às vezes a pessoa olha para mim
e porque eu sou bem-humorado e tal. É, e, poxa, ele falou, eu estou vivendo cada momento como tem que viver, minha comunidade tem problemas, né? Tem que tratar... o mosteiro dele é dono de uma das maiores cervejarias da Europa, assim, eles são milionários. Eles Poxa. sustentam várias comunidades na África e tal. E, poxa, quando você tem... o mosteiro tem uma empresa grande e tal, isso dá problema, isso gera... Tem muita Ah, coisa para resolver. E são poucos no mosteiro. E tu vê um cara pacificado, assim. Como que ele consegue fazer isso, né? sim. Ou seja, é uma intimidade com Deus que a pessoa tem. E uma aceitação muito plena da realidade. Uhum. Então, a gente, várias vezes, parar um tempo, como diz o Salmo, parai, sabei, conhecei que eu sou Deus, que domina as nações, que domina a terra. Esse parar e saber, na tradução, né, lá no hebraico, no original, o salmista praticamente ele usa a palavra que você parar, sentar um pouco e ficar meditando mesmo, assim. Parar e ficar ali, parar um tempo. O dia está correndo ali, você consegue parar 5 minutos. Assim, senta num banco, é, deixa, só volta e, sei lá, diz assim, eu existo, né? E parar um tempo, porque isso vai o quê? Tipo, fazer a pessoa voltar ali pro eixo, ali para onde, pro lugar que ela tá, assim, né? Onde ela tá. Que às vezes, assim, é um problema, uma coisa, uma situação, um lugar para ir, tal, 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 tal. Uma coisa depois da outra, e você sempre tá um pouco à frente de onde que você realmente está. Uhum. E não é isso, assim. Isso é como na vida monástica, várias coisas eles falam que são demônios, demônios e tal, mas o demônio nem sempre suscita a pessoa um pecado, mas às vezes um caminho para o pecado ou um caminho para a própria Às vezes, alienação da às vezes é pessoa. difícil a gente distinguir se é um demônio ou se é a nossa mente que está. É, A é, nossa mente também às vezes nos é um engana, fio né? muito, às vezes, muito sutil, né? E o que que acontece? Quando a gente está ou muito no passado ou muito no futuro, dá problema, assim. Uhum. E, e uma coisa muito útil é o seguinte, procurar meios, né, de você estar no momento presente, né, assim, de fazer o que for possível, né, para você estar no seu hoje, assim. É porque às vezes uma preocupação, você está tendo uma preocupação com uma coisa, aí chega no dia que acontece aquilo, nada a ver com a preocupação que você teve. Pois é. E aí você ficou, sei lá, 20 horas com uma coisa na cabeça que não aconteceu. Eu ia te Então o perguntar, tempo foi perdido, né? sim, me perdido de maneira inútil, se perdeu Sim. tempo, se perdeu energia, e quando poderia ter. No fim, aquilo ali causou mais prejuízo do que o evento que a pessoa tinha medo que acontecesse, né? Que, É. o problema que E, ia é- e, acontecer. essa, e essa coisa do tempo na vida monástica, trazendo para o nosso dia de hoje, assim, para todas as pessoas, sejam monges ou não, Deus deu tempo, Deus deu tempo para ser santificado, assim. Ele redimiu a tudo, né? Ele redimiu o mundo e ele redimiu o tempo, né? A realidade, toda a nossa realidade, ela foi redimida, né? Então, o que acontece? É possível que a gente consiga, assim, melhorar o dia, assim, pelo menos um pouquinho melhorar o dia. Porque você vê no mosteiro, aí tem regras, por exemplo, você guardar as ferramentas limpas. Isso é uma caridade que se faz para as pessoas. Você visitar um irmão doente, você não murmurar. Existem
fazer silêncio, obedecer, saber que a obediência, Deus recebe aquela obediência. Na quaresma, ele põe lá algumas indicações para a quaresma. Ó, na quaresma, é, cada um pegue um livro, um livro para ler e tal, e acrescenta ali uma penitência a mais e tal. Então, essas coisinhas, assim, uma com a outra, a pessoa fazendo e organizando ela no decorrer da sua vida, do seu dia, o tempo que passa durante o dia fica completamente diferente. E no final do dia, o que acontece? Você não está assim, por mais, pode estar até cansado, mas você está feliz, sabe? Que, que, que você deu teu máximo ali naquele dia, por mais que ali e aqui você tenha errado, você tentou direcionar a sua vida para Deus. Isso, assim. E um dia, alguém que viveu um dia assim, no outro dia ela perdeu o seu tempo mal administrando, ou, enfim, procrastinando, sei lá, dá para ver você sente a tristeza que é aquilo. Hoje em dia, o que acontece no mundo de hoje? As pessoas vivem a sua vida de uma forma tão doida, e tão complicada, ou tão sem voltar a si, que elas não sabem por que elas estão tristes, por que elas estão com, sei lá, depressão, crise de ansiedade, porque elas estão vivendo a vida sem sentido. Elas não estão. É simplesmente isso, assim, a vida não está apontando para nada. Então, a alma é igual a uma árvore. Se você não regar a árvore, ela vai morrer, entendeu? É, a alma é assim, ela precisa de A certas pessoa chega a coisas. se acostumar com isso, achar que isso é normal, né? É, ela foi feita para Uma Deus, vida. então é necessário que ela caminhe para lá, porque se ela não caminhar para lá vai dar algum problema. É, Eu e queria isso, te assim, perguntar, assim, digamos, além de todo esse hábito cotidiano, né, que a pessoa deve cultivar, mas digamos, né, numa determinada situação, assim, que a pessoa percebe que está com a mente muito agitada, muitos pensamentos, ou pensamentos intrusivos, assim, ou lembranças do passado, de mágoas, e que a pessoa parece que aham. perdeu o controle da própria mente, assim. Tem alguma técnica para a pessoa voltar e, olha, eu estou muito perturbado com meus pensamentos, mas eu preciso voltar para o silêncio. O que a pessoa Sim, pode fazer assim no momento de mais isso acontece, sofrimento? Assim? aham, isso acontece dentro de um mosteiro também, aqui Claro. fora. E aí, o que eles faziam lá? Ó, alguém tá muito perturbado e tal. Aqui fora, uma coisa que algumas pessoas indicam é o quê? Vá para algum lugar que, que você fique em paz por um tempo. Visita um Carmelo, um mosteiro, até uma praia serve. Você entra numa hora que não tá aquela praia cheia, não é praia com som e vendedor ambulante e tal. Não, é um lugar é simplesmente para poder digerir isso, porque às vezes uma confusão de pensamentos é como uma indigestão no estômago, mas só que no caso é uma indigestão na mente da pessoa, assim. Aquilo não está processando e tá é mais ou menos o que dá na nossa barriga, assim, né? E, e aí a pessoa precisa parar ali. Ou, porque isso pode ter vários, várias soluções diferentes. Ou então, se a pessoa conhece alguém, né, que um padre santo, né, um monge santo, uma pessoa de boa, de boa índole, e simplesmente conversar com essa pessoa. Conversar com essa pessoa é muito bom quando é possível para algumas pessoas, né, claro, passando ali por alguma dificuldade, isso acontecia na trapa muito, e as pessoas na trapa que estavam pensando em se matar, iam lá, e aí algum irmão conversava com a pessoa, às vezes nem era padre, era um irmão, assim, olha, o que está acontecendo? Ah, isso e isso. Não, senta aqui um pouco, vamos conversar. E a pessoa não quis mais se matar.
né? E isso, assim, existem lugares de refúgio para isso. Às vezes, dependendo da pessoa, uma leitura ajuda, né, a Uhum. voltar. Mas é bom que se compreenda pelo menos parte daquilo que está acontecendo. Uhum. Porque se tranquilizar, às vezes, uma coisa que vai dar um pequeno alívio e depois a pessoa voltar Uhum. e aquilo repetir, então é sinal de que precisa de um remédio mais forte. Uhum. Então, é bom que procure alguém de alguma vivência espiritual, né? Não precisa ser padre, às vezes um pai de família, ou um monge, uma irmã de vida monástica ou vida religiosa, que você confia, sabe? Ou que pede ajuda a alguém que conheça. Uhum. Porque o que acontece? Às vezes isso é uma. Não dá para saber, às vezes é uma tentação de alguma coisa, às vezes são problemas mesmo, morte de pessoas queridas. Então, Uhum. muitas coisas podem causar ali uma confusão. E várias vezes as pessoas vão no psicólogo de cara, assim. Eu acho que, eu não sei se isso é uma coisa boa de se fazer. Porque eu não sei se todos os psicólogos são. Depois que eu passei por no mosteiro, eu vim para cá para fora e falei: bom, os psicólogos, não sei, Eu cara. acho que o psicólogo lida Vai com depender. um aspecto muito limitado do que é o ser humano, né? Que é É, o psiquismo. isso eu vi. Pô, se o psicólogo Então, tinha que ser atendido com os monges da trapa, assim. Pô, claro, claro. caraca, a- a- o conhecimento de vida humana, assim, que as pessoas têm, é incrível. Às vezes eu chegava num ancião e falava, olha, eu estou passando por isso e isso. Aí, não, não, calma, faz só isso e toma mais água durante o dia. E Pô, resolve. É, resolvi o problema. Eu falei, que coisa, que isso? porque Ah, isso, tá com isso? Não, visita o cemitério. Vai lá pro cemitério, vai lá 3 vezes por semana. Tá? Isso vai resolver seu problema. isso é Tem um um cemitério conhecimento no muito mosteiro. antigo, um conhecimento muito antigo que vem de uma época em que não tinha essa visão fragmentada do ser humano, né? Essa Exato. psicologia pode ter avançado em muitas coisas, mas aquilo ali é quantitativo, né? Mas Isso. qualitativamente se perdeu, né? Não, não explica o É que uma coisa. é a natureza humana. A diferença da pessoa ter muita informação na cabeça e a outra pessoa que tem sabedoria É, para a vida. exato, É. Então, perfeito. eu estudei, eu fui formado, eu fui não sei o quê, doutor. Às vezes vinha uns caras lá que foi formado lá no Vaticano, ia fazer retiro na trapa, ficava embasbacado. Nossa, o Nunca cara, imaginava isso, né? Nunca... 30 anos de padre, não sabe, não tinha visto aquele tipo de pessoa. Uhum. Eu falei, aí eu comecei, quando eu comecei a ver essas coisas acontecerem, eu comecei a entender um pouco melhor o que estava acontecendo aqui fora. Eu falei, nossa, que, que coisa, hein? E como é que deve estar lá fora? Como é que... Aí eles iam explicando assim, né? Olha, aqui no mosteiro é tudo muito voltado para as coisas profundamente humanas e tal. E você vê a tradição monástica não é nada de extraordinário, é tudo muito humano, muito claro, muito verdadeiro, pé no chão. E, e isso, assim, não tem. Às vezes as pessoas vão conversar com algum monge lá, pensando que vão ouvir várias coisas legais, sei lá. Uhum. Eles estão conversando de tipo de pássaro. Ah, aquele pássaro, naquela época do ano, passa assim, tal, tal. E na outra época do ano, passa. Tipo, no tempo livre, né? No tempo livre, eles estão falando assim de coisas da vida, normal. Como que faz uma receita do pão, como enfim, como resolve um problema de construção, assim, né? Eu, E, eu ia te pedir uma dica, assim, também. Digamos uma pessoa que está passando por um período difícil, assim, de doença, uma doença numa pessoa da família que tem que cuidar, ou dificuldades, assim, e a pessoa vem aquele pensamento de desistir. A pessoa desanima, a pessoa não quer desistir, mas vem aquele desânimo, assim. Como é que a pessoa encontra forças? Se é uma coisa boa que a pessoa tem que fazer, mas a pessoa, às vezes, não se sente com força suficiente. é, bom, isso eu acho que
primeira coisa é saber que Deus está sempre presente, né? E, e a outra coisa é que, é, uma outra coisa importante também é de que se sempre os santos falam muito isso. Se algo aconteceu na vida, é porque Deus ou foi vontade dele ou ele permitiu que aquilo acontecesse para o nosso bem, de alguma maneira, para o nosso bem final, na verdade. Porque a nossa vida aqui nesse mundo não vai ter assim uma. Já tem alegrias momentâneas, assim, né? Alegrias, né? Uma felicidade momentânea e tal. Tem como ir sempre rumo à felicidade, isso eu falei um pouco errado, né? Alegria momentânea, mas a felicidade é fruto, né, do seu coração tá no caminho da verdade, do bem, assim, do, da... Você tá no mundo real, assim, você tá no mundo real, você tá sabendo o que são ali os para que são o sofrimento da sua vida, como você pode bem empregar aquilo. Acho que é E meio que tendo consciência do caminho, né? Como o Padre Rui Marinho falou que é um isso caminho que você sabe para porque onde as está indo, coisas, né? as coisas ruins e as coisas boas, elas podem ser aproveitadas por nós, com a graça de Deus, para nos levar para cima, as duas. Tem o Orígenes, é porque eu li várias coisas do Orígenes, é muito legal. Ele comentou a Bíblia inteira, assim. Ele fala do Aode. Aode é um personagem do livro dos Juízes, personagem não, uma pessoa ali, né? Que ele lutava com a mão direita e com a mão esquerda. Ele era ambidestro. Aí o Orígenes sempre tem essa coisa, né? O sentido espiritual da palavra. Ele faz uma maravilha com o Antigo Testamento, assim. É um ótimo, é um ótimo comentarista. E ele fala disso, ele fala, a Ode usava a mão direita e a esquerda. E ele falava das dificuldades da vida. Porque ó, o pai do Orígenes era pregador, arrancaram a língua do pai dele. É, é, fizeram um monte de coisa assim entre as pessoas que ele convivia. E ele pregava num tempo muito complicado, assim. Ele era, tipo, jurado de morte. E estava com seus 16 anos, 14 anos, dando catequese para as pessoas, né? E ele, provavelmente, dado a realidade que ele vivia ali no início da igreja, ele falava, olha, as coisas boas e as coisas ruins, se a gente conseguir, com a graça de Deus, sempre oferecê-las a Deus, essas dois tipos de coisas nos levam para cima. Esses dois tipos de coisas nos santificam. E que Deus quer de nós é que sejamos santos. Uhum. Então, não é, não olhar assim para as dificuldades da nossa vida com esse sinal, essa placa assim, né, que tá ruim e tal. E das pessoas que não das outras pessoas, né? Porque a gente não pode querer que o outro faça isso, né? A gente pode ajudar, incentivar, mas quando é uma outra pessoa, a gente ter compaixão daquela pessoa e, e ser um auxílio para ele em oração, presença, né? Às vezes estar ali presente na vida daquela pessoa, ajudar da forma que for possível. Mas para um doente, várias vezes a presença é muito importante, a presença de alguém. Porque é um momento da vida que muita gente, quando fica doente, ainda mais quando está bem velhinho, é ter poucos ali com ele. Eu Sim. lembro que o padre Félix, ele, antes de morrer, o hospital disse para ele que ele ia morrer. Aí falou assim, ó, o senhor tem isso no coração e tal. Aí ele, e quanto tempo eu devo ter de vida? Aí falaram lá o tempo que ele ia ter. Aí falou, então me manda de volta pro mosteiro. Ah, não, mas aqui você vai viver mais, porque é o hospital. Ele fala, não, eu quero morrer junto com a Isso. minha comunidade, né, lá na minha comunidade. Aí mandaram Sim. o padre Pérez pro mosteiro. E foi maravilhoso, assim. Você vê que quando ele morreu, ele sabia o assim,
Ele sabia, pô, tá ali no leito de morte, para ele era uma estrada que ia para o céu, né? Ele rezava o texto, ele não conseguia levantar os braços, né? Mas teve um dia que a gente rezou o texto, ele conseguiu erguer o braço. Assim, ele segurou o rosário, assim, cara. Pô, foi maravilhoso. E aí, Uhum. a comunidade inteira rezando em volta dele, alguns irmãos chorando, assim. E ele teve uma morte santa, igual diz nas completas. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Ele teve uma morte santa. E no meio da comunidade, ou seja, para ele foi um momento de grande alegria, assim, grande felicidade. E o velório dele foi maravilhoso, assim. A gente vela o corpo rezando salmos, né? A gente fica recitando salmos até a hora da missa da exéquia, né? Então vira a noite ali, de Uhum. um dia para o outro rezando salmo, salmo, salmo. E eu lembrava das aulas de salmo que ele dava, assim, para mim e outros irmãos, que a gente tinha pedido um curso de salmo, eu pedi o curso. E Uhum. ele fez um curso exclusivo, assim, pra gente sobre o salmo, Mas, riquíssimo. verdade. E isso, assim, a forma de que você vê uma pessoa tratando a própria morte, você aprende com aquilo, fala, não, Sim. eu, eu tive um aprendizado aqui com isso, que É, não veio de livro, não veio de nada, veio dessa experiência. Então, assim, quando tem uma pessoa doente, ou que você é o doente, tentar elevar o coração e nesse momento, assim, né? O padre Joseph Schreiber fala até para a gente fazer um retiro, assim. Fala assim, você está doente, está muito sozinho, tá? Transforma isso num retiro. uhum. Santifica esse tempo, reza, que você está mais parado, então você vai conseguir rezar mais, você vai conseguir ler mais. Faz o que de melhor você puder fazer. Quando a Interessante que, doença é na pessoa, né? sim. Interessante, por exemplo, quando é uma doença na pessoa, ou tem cuidado um familiar, um amigo doente, ou passar por uma dificuldade, se a gente tem essa perspectiva do destino final, né, da felicidade É, é, final, o que parecia ser algo ruim, assim, digamos, enfim, um problema, acaba sendo um caminho, uma bênção, né? Até porque a pessoa está tendo uma oportunidade de se santificar, que talvez se não fosse aquele problema, a pessoa não teria essa oportunidade, é, né? Então, é uma ali é coisa um que acontece caminho. na vida de muita gente, né? Aquele tempo acaba sendo um tempo de penitência, né? Um tempo de uma pequena penitência ali, seja passageira ou seja para a morte. Mas é isso. Quando tu vê, ó, seja em qualquer pessoa, vamos supor, se tem uma pessoa que não tem religião nem nada, tu vê, ó, se fosse um cristão, como que ele poderia ver essa realidade agora que ele está passando? Ia ser completamente diferente. Tu vê que pessoas que ou tá na igreja e tá distante da fé, ou não tem religião, chega o momento da morte e eles ficam loucos. Assim, a pessoa fica arrependido que não fez coisa legal na vida e Imagina. enfim, que entra num estado de desespero. Enquanto dá Igual agora com tempo, a esse gente tem negócio, que pensar, com né? isso do Covid. Tu vê, Hum, eu achava os roqueiros, né, os pessoal, né, pô, esse cara aí, na época que eu era mais novo, pô, não tem nem medo de nada, né? Hoje em hum. dia, é as pessoas que mais tá de máscara. E você vê assim, por quê, né? E geralmente eles falam que são ateus, etc. E quando vem essa coisa da morte, bum, a pessoa fica com medo, né? Claro. Aí mete a máscara, 3 máscaras na cara, e, enfim, como se aquilo fosse evitar o óbito dele. Deus, quando quer pegar, pega, vai Hum. levar, acabou. Pertence a ele, né? Assim, a prática da vida monástica pelos seculares, né? Pra gente. Sim. Que nem no meu caso, assim, eu procuro ali mais ou menos colocar algumas coisas em prática, assim, oração no dia a dia, liturgia das horas. Eu baixei um aplicativo ali, não sei até que ponto o aplicativo é fiel a prática dos monges, né? No Mas tem ali, aplicativo tá direitinho. Eu tá já direito, cheguei a observar, tá certinho. dá para Só que a pessoa. única,
Uhum. A única coisa que muda, às vezes, é a disposição dos salmos. Porque tem Uhum. mosteiro que, por exemplo, é 150 salmos por semana, Uhum. ou em 2 semanas. Aí tem uma organização um pouco diferente ali, mas o tipo de tema do salmo para hora, tá, dos que eu olhei assim de aplicativo, tava tudo ok, assim. Eu Inclusive vi. eu uso um aplicativo. Eu Qual é não o que lembro. tu. Depois indica para nós, então, assim. Eu Sim, percebi sim. também que o horário Alexio Divina começa antes das laudes, alguma coisa assim, que eu vi que alguns mosteiros é um É, horário diferente, então. Mas isso é, não. é, é um horário bom, porque depois das laudes tem a missa. Então, é Uhum. legal quando você medita o texto. Bom, na verdade não é tanto por causa disso, mas meditar o texto da missa mais cedo. Mas tem gente que prefere ler a Bíblia contínua. É isso que eu fazia. Eu lia, comecei a ler em Gênesis e fui lendo. Mas eu sempre olhava o Evangelho do dia. Eu lia o Evangelho do dia e continuava de onde eu parei. Aí eu ia lendo tipo 1, 2 capítulos e tal. Aí tava esse tempo no mosteiro, eu li a Bíblia praticamente toda. Eu acho que eu só não li Eu, Crônica e alguma parte de Macabeus, assim. por Mas exemplo, eu tenho experiência com canto gregoriano, né? Já faz alguns anos que eu participo. Eu participei de um coro em Porto Alegre. Eu acabei me afastando um tempo, até por questão da distância, assim, que eu moro no interior do Rio Grande do Sul, né? Então, eu moro numa tá, cidade pequenininha, Morro Reuter, e né, antes eu morava mais perto, até de Porto Alegre. Eu participei com o André Delair, que até tem um perfil música litúrgica online. Eu ah, recomendo muito, assim, quem quer aprender o canto gregoriano, até para as próprias orações, pessoal, assim, tu fazer as orações. Às vezes eu faço oração em casa mesmo, às vezes eu entoo ali um canto gregoriano para sim. e eu vejo como É isso me muito ajudou bom, na minha. É muito bom. sim. Como isso me ajudou na minha experiência, assim, de elevação espiritual. Às vezes, de tu tentar compreender aquela oração que está ali, que é entoada, compreender do latim, a riqueza das palavras em latim, a melodia, que é bem diferente, não é essa melodia óbvia das músicas que a gente ouve nos rádios, na internet, mas é uma melodia que eleva, assim, uma melodia mais complexa, que faz a nossa mente estar mais receptiva para as coisas mais espirituais, mais elevadas. É uma prática que eu acho muito interessante, assim, as pessoas procurar conhecer mais o canto gregoriano, superar esses É, preconceitos. Quem sabe daqui a pouco oferecer na sua paróquia, sim, ou, ou montar um coro gregoriano, ou talvez incluir alguma coisa do gregoriano na equipe da liturgia, né, trazer para as missas, né? E, e no teu caso tu tem a caligrafia, né? Que agora tu está oferecendo um curso, tem um curso com sim. inscrições abertas. Que tu falasse um pouco sobre a caligrafia, como esse meio, que benefício a caligrafia pode trazer para, enfim, para nós todos, né? E falar um pouco do teu curso, do teu trabalho Sim. hoje. Esse curso é a terceira vez que eu faço um curso de caligrafia, né? Eu fiz um de caligrafia medieval, aí agora de caligrafia chamada fundamental. Essa caligrafia foi feita por Edward Johnston. Isso foi ali no século XX, né? 1910, 1914, por aí, que ele desenvolveu esse trabalho. A caligrafia é a forma bela de se escrever. E, e ela, assim, para quem é de fora, assim, olhando primeiro as pessoas que veem uma caligrafia, né? E olha ali um quadro na parede, ou então vê uma Bíblia manuscrita, alguma coisa que hoje é um pouco raro, né? Mas assim, a pessoa vê e o que que ela sente na hora, né? Ela vê que aquilo ali tem uma dignidade, dá uma dignidade maior àquelas palavras. Põe uma roupa
melhor naquele significado ali. E, e o que que a gente pode, assim, aprender com um curso de caligrafia? Primeiramente, é ampliar o horizonte artístico da pessoa e empregando isso em textos sagrados, mais ainda, vira o que chama de caligrafia sagrada, né? Que é você fazer a caligrafia, né, de forma sacra, né? Não é uma caligrafia assim para letreiros, etc., convite de casamento. Então, assim, a caligrafia sagrada, ela é usada, assim, eu já fiz sacras de altar, escrevi evangeliário, orações, texto de orações é o que eu mais faço. Oração Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Súbito Presidium, qualquer oração que as pessoas mandam para eu escrever. E, e o que acontece? Aquilo ali faz com que o ambiente que é usado, aquele texto ali, se torne mais, como a gente falava, do tempo, né? Aquele ambiente, ele dá uma elevada, digamos assim. Uma coisa é você ter uma sacra de altar impressa em impressora. Outra coisa é uma sacra feita à mão. E isso é uma fala voltada assim para o tempo de hoje, para o tempo que a gente está vivendo, porque hoje é impressora, tudo é impressora, impressora. E pessoas que façam isso à mão, é difícil achar. E é bom também conhecer os processos das coisas, né? Você montar um texto, você tem que fazer as linhas daquele texto, você tem que pensar o que você vai escrever, escolher a tinta, preparar a pena. É todo um processo. E ainda mais na época antiga, quando tinha que matar o animal, uma pessoa tirava o couro do animal, outra pessoa limpava, a outra pessoa cortava aquilo, o outro pegava, fazia os carvãozinhos com os nozes para fazer a tinta, ou tirava a tinta de outro material. Tudo saía assim da natureza e era algo muito trabalhoso para que fosse possível que alguma coisa estivesse escrita numa folha. E assim, quando a pessoa... Esse curso de caligrafia, eu falo, né, sobre isso um pouco da história, mas ensino as pessoas também a ver, assim, não só aprender caligrafia, mas também a melhorar sua visão artística, não só dessa arte, mas de várias outras artes, porque quando você começa a estar atento aos detalhes, né, de uma letra ou da composição de um texto, você não vai olhar assim para uma árvore depois e pronto, e aquilo vai passar batido. Ou você vai olhar para um quadro e aquilo vai ficar, só um quadro bonito. Você vai querer observar mais aquilo, porque o horizonte artístico da pessoa amplia. E a outra coisa é a atenção, assim. A atenção é um dos maiores frutos que a caligrafia dá, porque a atenção é o que faz a gente estar presente na vida. Então, você exercita a atenção como? Estando parado fazendo alguma coisa, né? Eu olhando, fazendo caligrafia mais ainda. Então, você está aqui copiando um texto que você está lendo. Então, você fica horas em um texto. E a sua atenção para aquilo aumenta muito. O significado daquelas coisas, mais ainda. Assim, aquilo fica gravado em você. Então, É essas uma coisas... forma de oração mesmo. Isso. E sai fora, assim, ansiedade, essas coisas, assim, não tem lugar, assim. Você tá fazendo a caligrafia, quando você termina, é como se você tomasse um banho por dentro, assim, sabe? É, fica até mais leve e tal. E isso, assim, a atenção é um dos maiores frutos, assim. Isso ajuda a aumentar a concentração da pessoa. A, Logo, isso já melhora um pouco a letra por causa da estrutura da letra fundamental. Ela tem uma estrutura bem interessante. Eu acho que eu tenho uma coisa aqui, que eu tava num... aqui, ó. Esse é um curso antigo que eu fiz, tá ao contrário, né? É Introdução à Caligrafia. Parece Faz tempo, já. É original esse aqui. Tô que brincando. Mas é mesmo, eu fiz esse aqui, né? E, veja, essa é a letra fundamental aqui, ela está sendo vista espelhada, né? sim, tá parecendo Mas espelhado.
É, mas é uma ótima caligrafia e ajuda a pessoa também a aprender outras letras depois. Letra gótica, letra cursiva. Então, esse curso serve para iniciantes, né? Tranquilamente. Alguém que não tem nenhuma experiência com caligrafia consegue entrar. A E, pessoa precisa ter algum talento para desenho, algum controle no braço. não, não. A caligrafia, ela passa mais por estrutura da letra. Então, eu ensino primeiro, nem são as letras. São uns pedacinhos das letras. Então, os primeiros exercícios são pauzinhos, assim, Uhum, uns seis. Então, depois você monta aquelas formas e forma a uhum, letra. Porque, por exemplo, às vezes a letra E, ela parece a estrutura da letra C e da letra D e da letra O. Então, todas têm a mesma curva, né? uhum. Então, tem vários exercícios sobre essa estrutura da letra e depois sobre as letras explicadas letra por letra. Então, tem um Então PDF que... a Oi? pessoa não precisa ter medo assim de achar, "Ah, eu acho legal a caligrafia, mas eu tenho medo de fazer o curso porque eu não sei desenhar, não tenho talento, não tem nada a ver, Não, então não, não. Foi, vale a teve pena. um Uhum, senhor que fez. Ele nunca tinha feito nada de caligrafia nem de desenho. Ele tem 42 anos e era canhoto. E é canhoto. Eu poxa, falei, caramba, vou dar aula para um cara de 45 anos que nunca fez nenhum desenho, nada, e ele é canhoto. Falei, isso vai dar problema. Mas foi um dos meus melhores alunos, né? que legal. Aprendeu muito bem. O nome dele é Pedro, seu Pedro, lá do Ceará. Hum, E aprendeu muito bem, assim. Até hoje a gente é amigo, assim. Mas muito é, legal ver isso, assim. Foi uma das minhas primeiras aulas online que eu dei, assim, faz um tempão. E eu uhum. vi que isso dava certo, né? Aí depois tive vontade de fazer cursos e é o que tenho feito até hoje. E várias pessoas têm aprendido, mais de 60 alunos que já tive. Legal. E E tu também faz caligrafias por encomenda, né? Se quiser encomendar, que nem eu encomendei a Anima Christi, né? Se alguém sim, quiser sim, encomendar uma oração, pode encomendar, tem. várias opções, assim. Pode ser até de invenção da pessoa. Por exemplo, quero uma oração, sei lá, alguma que eu não. A pessoa pode simplesmente pedir, assim. Ou algum trecho do missal que ela gosta e tal. Eu consigo fazer. E tu faz com a moldura toda completa. Sim, com moldura, ou então, deixa eu só botar o carregador aqui. Ou então, com, peraí. Ou então com páginas. Se a Uhum, pessoa quiser um escrito com páginas, assim, também é possível. Porque uhum. nem sempre eu faço com moldura. Eu faço livretos, né? Pego, dobro e escrevo algumas coisas com páginas. Já teve até carta de pedido de casamento que eu já fiz, cara. Oh, que bacana, cara. O cara queria pedir a minha em casamento. Aí ele me Ah, deu o texto e foi assim, acho que deu 2 páginas, assim. Texto bonito e, pra caramba, texto muito bom, bem poético, assim. Eu falei, caramba, esse cara é bom, hein? Aí e, e ela aceitou, deu certo? deu tudo Ó, certo, graças a Deus. deu uma ideia também daqui a pouco. Sim, Mas assim, pra gente encaminhar pro final, né? Tem muita coisa que a gente pode falar que não tem como esgotar, né? Mas eu esqueci de dizer sobre o coro gregoriano, que eu participo agora do coro gregoriano de Novo Hamburgo, que a gente canta na Catedral de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. aham. Normalmente, todo último domingo do mês, às 8 da manhã, a missa a gente canta. E quem for de Novo Hamburgo, da região, quiser participar, ou daqui a pouco quem for de outros lugares, mas quiser dicas assim para começar na sua cidade, pode entrar em contato comigo, assim que a gente, quem Uma for de maravilha. Novo Hamburgo da região, a gente faz ensaios todas as segundas às 19h30. Aí a gente canta as missas, a gente vai cantar um casamento do integrante nosso agora mês que vem também, né?
E aí tem algumas perguntas que eu anotei assim, que o pessoal fez agora durante a live. Sim. Por que que tu saiu do mosteiro? Perguntaram. Eu vi. É uma pergunta engraçada. Porque eu tenho tempo de formação no mosteiro. Eu não fiz votos perpétuos no mosteiro. Hum, O voto perpétuo ele vem lá depois do 7º ano de vida monástica. O tempo de formação dura 7 anos. Então eu fui até o 5º ano de formação. E aí, por volta do 3º ano, eu já sabia que eu não ia viver no mosteiro. Aí pediram para ficar mais tempo, mais tempo, mais tempo. Aí no 5º ano me falaram, ó, pode ir e tal. Mas foi tudo tranquilo, assim. Eu tenho bom relacionamento com a comunidade até hoje. Gosto muito de lá, um lugar maravilhoso. é. E a questão da vocação mesmo da pessoa. O que acontece? Que eles falavam muito para mim. Ó, eu falo, não é só porque você não tem essa vocação monástica que aqui você vai viver assim de qualquer jeito. Você viva bem cada coisa que acontece aqui. Então eu vivia o dia aprendendo a dar ali o meu máximo, igual todo mundo fazia. E engraçado que quando eu saí, alguns ficaram assustados, assim, falaram, poxa, tu tava fazendo tudo normal, assim, vivendo normalmente. Eu falei, não, eu fiz isso primeiro porque foi me pedido fazer isso, mas depois eu vi que isso era bom, né? É, continuava fazendo a obediência normalmente, o trabalho dedicado. Eu era responsável, encarregado da manutenção do mosteiro, então eu lidava com grande quantidade de problemas de hidráulica, elétrica, poço artesiano, trocar a bomba, trocar a boia de caixa d'água. Era uma caixa d'água que ficava 10 metros de altura. Eu tinha que subir com um capacete, um monte de negócio lá. Tudo que. Nossa, limpava a caixa d'água, ia, limpava a fossa, entrava no esgoto. Cara, eu era aquela pessoa que Fazer tudo. quebrava qualquer coisa. Ele falava, chama o Resolvia todos irmão os Lucas, problemas, né? Severino, Severino. Tá. Uma outra pergunta, assim, como era feita a catequese na Idade Média? A leitura da vida dos santos era priorizada? Então, a leitura da vida dos santos, ela é uma coisa pedida desde o início da igreja, né? Então, assim, você vê que na regra de São Bento, por exemplo, ele fala sobre isso, para as pessoas lerem o exemplo dos pais. Os pais, no caso, são os pais na fé. E, no caso dos monges ali, os padres monásticos antigos. Porque tu vê que a regra de São Bento é puxada totalmente da tradição da igreja. Não tem um versículo na regra de São Bento que seja da cabeça dele. Você vê todos os versículos ou são citação bíblica ou são citações dos escritos monásticos anteriores a ele. Coisa de autoria de São Bento que, assim, dá para chamar de autoria dele, né? Na verdade, o coração dele era aquela regra ali. É o Uhum. finalzinho da regra, que ele tem ali uns capítulos. Eu não vou me recordar agora, mas acho que tem uns 2 capítulos que ele procurou adicionar a regra para evitar um, 2 probleminhas. E aí quanto à catequese, era diferente do que a gente conhece hoje. Porque, por exemplo, na Idade Média, você vê que a Suma Teológica, no início da Suma Teológica, se alguém já leu pelo menos o início ali, tu vê que São Tomás de Aquino fala que aquele livro ali é para os jovens. Tem o Proêmio, né? O Proêmio que ele diz que Para os quer dar jovens. escrever um É só guia para para quem está entender o começando. que que é essa fé, é a nossa fé, Imagina. o basicão. A cultura das pessoas era muito elevada, comparada à nossa de hoje. As pessoas olhavam para o mundo, assim, né, para o universo não o universo de estrela, não, assim, para o seu mundo à sua volta, e sabiam julgar, de, ó, oh, isso aqui é isso e tal. O homem. Às vezes nem chegavam a ficar descrevendo as coisas, mas elas já sentiam e viviam as coisas de forma que, se você visse uma pessoa dessa hoje, você ia chamar ele de intelectual, né? E santo.
Mas, no caso, o que que a gente está tentando fazer hoje, esse movimento de Instagram e internet, as pessoas, é basicamente a gente voltar à nossa origem, assim, porque Uhum. eu acho que a gente não está fazendo nada de extraordinário, não. A gente simplesmente tá voltando para o lugar que a gente deveria estar. Assim. Uhum. Acho que é isso, assim. Quanto ao Uma, ensino, pode dizer isso. uma outra pergunta que eu até queria fazer também, que passar um tempo no mosteiro é uma experiência que todo homem deveria ter. Eu até acompanho o pessoal do ICLS, eles recomendam bastante, né, para É, visitar assim, mosteiros, até vou visitar um mosteiro na semana que vem em Santa Cruz do Sul, que são monjas, né, que o Santa Cruz do mosteiro Sul. da Santíssima Trindade. Eu já ouvi falar. Eu não fui lá. Eu recebi presente de lá. Você viu presença. É, Elas quando eu escrevem estava na Trava. ícones, fazem um Isso, trabalho isso, bem bacana. isso. Então, visita Tudo os mosteiros. A pergunta do Isaac, né? Esse Isaac. isso. Visita os mosteiros que você puder. Conheçam quais são os mosteiros bons, tá? É bom saber isso. Pergunte a algumas pessoas. Pode perguntar para mim por direct. Ah, me manda uma lista de mosteiros que são bons para visitar. Por exemplo, quem mora em São Paulo, Vinhedo é maravilhoso. Nossa Senhora da Paz, que é mosteiro feminino, também é muito bom. Veja os carmelos que tem na sua redondeza, vá nas missas, tente conversar com as irmãs, tente pedir alguma carmelita, alguma clarissa para ser sua madrinha de oração. E aí você trocar cartas, conversar, manter o contato com essas pessoas. E, e aí, a outra coisa, assim, para entrar no mosteiro e viver lá, acho que é oportunidade de poucos, assim, né? Porque não tem como alguém que vai fazer tipo uma aventura, né? Ah, vou viver dentro do claustro um pouquinho e vou sair. Aí isso não dá, isso não dá. Mas você pode visitar o mosteiro e se tornar amigo daquelas pessoas que estão lá. Isso é ótimo, é ótimo. Se você puder fazer isso, nem que você viaje aí, ah, você tem umas férias, por exemplo, ou um feriadão que você vai ter que pegar e ir para o estado vizinho fazer isso, cara, vai valer mais a pena do que empregar o dinheiro em alguma outra coisa, um sapato diferente, sei lá. E eu acho que não vê só como um passeio, né, mas como uma experiência espiritual mesmo. Exato, Não é pô, é só um uma lugar que coisa a pessoa vai que lá não para tem, não tem um esse. valor, a gente vê, né? Não tem um valor assim que paga alguma coisa dessa. Isso vale para a vida inteira. As amizades que a pessoa faz lá, enfim, são muitos benefícios esse tipo de visita e também é legal conhecer as famílias que vão lá, as pessoas que vão lá, então você começa a ter um contato com essas pessoas. Aí já viram amigos, aí o outro chama para ir pro batizado do filho daquele, e Uhum. aí um vira depois teu padrinho, e aí, sei lá, Então, cria uma comunidade das pessoas que visitam o mosteiro também. E isso uhum. cria uma força entre as famílias que estão por ali. Às vezes até pelas famílias que são um pouco distantes, mas tem aquele ponto de encontro. Sim. Isso é muito bom, assim, isso é muito bom. Pro tempo de hoje é uma coisa assim, poderia ser falado até como obrigatório fazer para o nosso bem, assim. A Angélica, ele disse que é um oásis espiritual, que algum papa falou isso, né? E a Maria Helena disse que foi uma bênção na tua vida ter entrado pro. A Marília é minha mãe, Angélica é minha esposa. Ah, é? Ah, então estão participando ali, estão Sim, comentando. sim. É um papa. Eu não lembro qual foi o papa, é verdade. Mas disse que é um oásis espiritual. É um oásis mesmo, assim, ó. O oásis é como? Você tá no mundo do deserto e do nada parece um lago no meio. É Uhum. isso. Imagina o mundo como um deserto e o mosteiro como uma fonte de água. Assim. Uhum. E você vai precisar ir lá várias vezes. Eu vou ter minha Quando experiência morrer. semana que vem. Vai ser... Tá conseguindo me ouvir? Agora sim, agora voltou. Ah, tá.
Ah, mas eu acho que Alguma coisa da semana que vem, aí parou tudo. isso, semana que vem eu vou fazer minha primeira visita ao mosteiro. Já tenho o horário das orações. Então depois eu vou compartilhar e dizer como é que foi Isso, e recomendar que sim, vale muito a pena, né? vale a Mas pena eu mesmo. acho que hoje tava excelente, foi muito boa a live, assim, acho que Sim, muito bom. A gente espero ficou aqui um que- tempão. São 10h45. é. Uma última pergunta e a gente encerra as perguntas. Indica realizar a clausura no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Hum. Olha, procura o São Bento de São Paulo em Vinhedo. São realidades um pouco diferentes, assim. Se você procura um lugar tranquilo, assim, de oração, é, pode ser que aqui no Rio a pessoa consiga, mas vale a pena visitar Vinhedo. Vai em Vinhedo, fique lá 3 dias, depois tenta ficar 3 dias no mosteiro aqui de São Bento, no Rio, Hum, e faça a comparação, assim, porque mosteiro parece essa coisa de igreja, assim, você vai numa igreja, vai na outra igreja que é diferente, aquela que você prefere. E mosteiros tem essa coisa também de um lugar tem uma característica, a comunidade de um jeito, trata o trabalho de um jeito, o canto de um jeito, e a outra não, a outra já tem uma escola, e tem uma livraria, etc. Então, para o monge, isso faz uma certa diferença. Para alguns, tudo bem, mas tem outros que preferem uma vida mais retirada, assim. Então, eu acho em Vinhedo algo mais puro em questão de vida monástica. É em São Paulo, tá? Em São Paulo, depois de Campinas, que é um ótimo mosteiro beneditino, assim. Eu gosto muito de lá. hum. Então, Guilherme, muito obrigado por ter aceitado o convite, por a gente ter ficado conversando. Muito obrigado por todos que participaram. E assim Agradeço são também. temas que não, de maneira nenhuma se esgotam hoje, né? A gente vai continuar trabalhando Vamos e sim. daqui a pouco vão ter mais oportunidades aí de conversar e fazer mais lives. E fica o convite aí para o pessoal conhecer, se inscrever no teu curso, né? Depois Sim. pode entrar no teu perfil, depois eu compartilho o link também. E a promoção vai até a segunda-feira. Depois o preço muda, né? Vai ficar um pouco mais caro. Mas a promoção fica até segunda. R$ 197. Aí pode parcelar até em 12 vezes. Então fica bem barato. Então, até segunda que é a promoção, tá? Só isso. Sendo que não precisa ter medo, se quem nunca desenhou, quem acha que não tem nenhum talento para desenho, não se preocupa que pode se inscrever que vai aproveitar bastante, né? Sim, sim, tranquilamente. Será que eu consigo deixar a live salva? Como é que faz isso aqui? Vamos ver. Então, quando você encerrar, aí você vai apertar ali o X e vai salvar no seu perfil. Vai aparecer a opção ali e ela vai ficar salva. É bem Vamos simples, tentar. tá? Vamos tentar então. Obrigado aí, Tá. boa noite. Tchau. Grande abraço. Tchau, Boa tchau, noite. boa noite a todos aí. Muito obrigado.